aos Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 7. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confie de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquela que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-os uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Até aqui. Depois a gente vai dar prosseguimento antes. Podem sentar. Nós estamos numa passagem onde Paulo envia carta aos Gálatas. Quem são os Gálatas? São gentios, um povoado de gentios que se agrupam, e aí eles têm um conhecimento. Paulo chega e prega para eles se convertem ao Evangelho, e ali vai se criando uma comunidade evangélica. Só que dentro desta comunidade evangélica dos Gálatas
que nós estamos aptos a falar e verdadeiramente viver o desfrutar do sofrimento do Senhor. Olha, igreja, desfrutar desse sofrimento vai ser muito abrangente. De repente, eu vou ter uma espécie de sofrimento a qual você nunca vai passar. De repente, você vai passar por uma espécie de sofrimento a qual eu nunca irei passar. Eu estava vendo ali, ainda não vi, só vi uma imagem, mas ainda dói como mãe quando eu vejo o semblante da pastora Eixla falando alguma coisa do seu filho, apesar dela estar mostrando uma baita mulher de Deus, ali nos dando um exemplo de como se comportar numa situação tão dolorosa que envolve família. E foi uma meningite, não foi um assalto, não foi um sequestro, foi uma enfermidade que tirou aquele rapaz do convívio da pastora. Até que ponto eu quero continuar fazendo uma campanha pela minha família? Até que ponto eu vou investir? E se o Senhor chegar para mim e disser: isso que você está pedindo, Patrícia, eu não vou dar. Eu acabo a minha campanha hoje e volto para casa frustrada, ou eu continuo adorando o Senhor? Ele está fazendo uma pergunta para nós nessa noite: se a gente está maduro ao ponto de verdadeiramente desfrutar de sofrimentos do Evangelho. Se vivermos, igreja, na carne, a gente não vai conseguir, porque a carne, ela não cobiça para esse lado. Mas se a gente começar a pedir misericórdia, graças a Deus, e vivermos em espírito aquilo que o Senhor nos pedir para fazermos, vai ser difícil, mas a gente vai apresentar no joelho: Senhor, isso aqui para mim não dá sozinho, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar, a tua graça me basta. Foi isso que o apóstolo Paulo disse quando ele fez o pedido 3 vezes, e para a palavra do Senhor falar que foram 3 vezes, igreja, eu imagino que não foram aquela música que fala: me dá, me dá, me dá, não. Foram 3 petições assim acirradas, marcadas de dor, marcadas de repente vários propósitos, de lágrimas, de noites mal dormidas. Eu vou levantar pela madrugada e vou pedir isso que tanto me inquieta, que tanto está me deixando ansiosa. Eu quero isso para mim. E Paulo recebe uma resposta direta do Senhor: Paulo, o que vai te bastar é a minha graça. Sabe por quê? Mas, Senhor, eu sou fraco para suportar esse pancadão. Não, o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Eu vou trabalhar de uma forma sobrenatural dentro dessa tua debilidade aí, por você justamente falar que é frágil, que é fraco. Eu estou gostando disso, e eu vou me apresentar diante de você de uma forma como você nunca vivenciou. E vão dizer: só o Senhor é Deus, através da tua vida. Você está disposto a aceitar essa proposta que o Espírito Santo te traz nessa noite? Muitas das vezes, igreja, vai ser: a gente vem para receber algo e o Senhor vem nos dar um convite. Um convite de desfrutar o sofrimento de Deus. Se formos cristãos, alguns
tipo de sofrimento a gente vai ter que passar. Senão não é cristão. Senão não é. Ele fala que tem que se negar. Pegar a cruz, depois que se nega, que já é uma coisa difícil. Ainda tem que carregar uma cruz. E o que é a cruz? A cruz é o caminho que vai te levar, vai nos levar ao céu. Tem até várias imagens na internet que a gente vê, né? Vários vídeos que a gente vê, que se tentar cortar essa cruz para ela ficar um pouquinho mais leve, vai criar um buraco e não consegue passar para o outro lado. Isso aí é para o nosso pequeno entendimento, mas é bom que fica mais didático para a gente entender. Se cortar esse pedaço da tua cruz, que às vezes você está reclamando tanto, vai ficar um desfalque para o caminho do céu. Tem que ter essa cruz inteira. Eu não sei qual é a espécie da tua cruz, mas eu te digo, é com ela que tu vais chegar até o céu. Então peça graça e continue levando tua cruz. A cruz é o quê? A cruz muitas das vezes vai ser por você ter essa sua família. Algumas dificuldades onde as pessoas já teriam tomado uma certa providência humana, tu vai entrar pelo Espírito, e o Espírito vai te conduzir de uma outra forma, e você vai fazer de uma outra forma, a qual ninguém faz, porque pelo Espírito tu está sendo conduzido. Muitos vão chegar com opinião: se fosse eu, se fosse você, mas você não está direcionado pelo Santo Espírito de Deus, então não dê ouvidos à voz que vem para te tirar da rota do céu. Escute a voz do Espírito Santo de Deus que vos fala nessa noite. Continua agarrada na cruz. Se é uma cruz ministério, são situações a qual você não gostaria de passar. E o Senhor, eu passei deixando com você na via dolorosa. Eu não queria de repente falar para você que foi muito legal, mas tinha um propósito para mim. De repente você está numa via dolorosa, aonde todo mundo está de olho em você. Passa por essa via dolorosa. Quem sabe não chega em Simão ali, mas a cruz ela continua sendo levada. De repente, a cruz, aonde vai te apertar um pouco, em algum sonho que você vai precisar abrir mão. Quantas pessoas, principalmente tratando-se de ministério, se você sentar e fizer uma entrevista com essa pessoa, que você tem um ministério que você admira, você acha, poxa, servo de Deus, vamos orar por ele, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tem que orar. Aí você senta e pergunta, fica 30 minutos ali perguntando. Com certeza, se for uma mulher ou um homem de Deus, o que você mais vai ouvir é abnegação. Vai falar: eu abri mão de um sonho, eu abri mão de um projeto que eu tinha na minha vida para cumprir os sonhos de Deus. E sabe que Deus não quer que você viva sofrendo, mas o propósito dele muitas das vezes vai ser um caminho de sofrimento. Só que o teu final vai ser um final verdadeiramente feliz. Não é um final de novela, é o final de verdade que o Senhor está projetando para você. Só que tem que trilhar, senão a gente não amadurece.
senão a gente fica uma criança, crescendo várias e várias vezes na idade, mas na mente espiritual está menino na fé. E o Senhor não quer. Se você tem uma idade já, que já tem que estar progredindo em outras áreas, deixa o Senhor trabalhar e fazer você crescer. Assim como um pai, assim como uma mãe não quer que o filho que tem uma idade já de 40 anos pense como uma criança de 1 ano, ele sendo saudável, o Senhor também não quer a gente assim. O Senhor quer nos forjar, o Senhor quer nos preparar. E olha como que muitas das vezes dentro da nossa casa, pequenas formas de falar, você começa a conversar. E daqui a pouco, você lembra de algo que você não gostou. Aí você insinua algo. Aí a pessoa, o teu cônjuge ou alguém lá que você estava conversando, já sente que você insinuou um tom de voz, tua voz alterou, o tom que você falou foi meio de direta já, e daqui a pouco vai te dar uma outra resposta. E essa resposta que deu dentro da tua insinuação, ela já vem para te machucar. E automaticamente, quando te machuca, te fere, aí você, opa, me feriu, então toma! E sabe que dentro disso aí, se não tomar cuidado, pode acontecer um divórcio. Pequenas palavras, mas sentimentos que ficaram guardados e não foram vigiados na forma de falar e serem lançados. E sabe que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas irmã Patrícia, numa forma de falar, sabe como que aconteceu a queda do homem e da mulher? Foi uma conversa lá no Éden. Não foi ninguém fazendo, não, foi uma conversa. E quantos lares está faltando conversa? Está tendo batalhas com a língua para ver quem fere mais. Com filhos, com maridos, com esposas. Uma batalha ferrenha. E o inimigo está só observando, falando, já descobri aonde eu posso derrubar esse crente, que com a língua ele adora a Deus, mas quando chega em casa não vigia nem pouco. O Senhor nos trouxe aqui para nos advertir, cuidado, porque pode ser uma pequena brecha, aonde o inimigo quer roubar a tua bênção. Fecha a brecha. Tem 2 ouvidos e uma boca, mas às vezes parece que a gente tem 2 bocas e um ouvido, mas o Senhor está destapando os nossos ouvidos nessa noite. Você falou, fica atento. E vamos lá agora, destrinchar aonde entram as obras da carne e as obras do Espírito. Vamos ver aqui comigo. Em continuação de Gálatas 5, só que agora no versículo 16, diz assim, digo porém, andai em espírito. Quando a palavra fala em andar, é movimentação, não é ficar parado. Hoje eu fui quinta-feira lá para a igreja, recebi a palavra, e na quinta-feira eu estava em espírito, mas na sexta-feira eu me aborreci e não adiantou nada o culto de quinta-feira. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo está falando para você e eu andarmos em espírito. Não é para parar na quinta-feira da vitória em espírito, é para dar continuidade do que tu está recebendo nessa noite e colocar em prática onde quer que esteja. E aí ele diz, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. O Senhor está nos garantindo
Se a gente andar em espírito, essa consciência não vai nos consumir. Porque, olha, a carne pensa numa cobiça. Quando a gente fala de cobiça, a gente pensa logo no homem olhando para a mulher, né? O homem olhando para aquela mulher bonita, ele já tem um negócio. Mas a carne, quem é feito de carne? Tem alguém feito de plástico? Tem alguém feito de ferro aí? Olha, o teu corpo que você está coberto, ele é cobiçador. Ele cobiça. Por isso que a gente tem que estar alimentando o espírito, porque essa carne, esse corpo, ele leva a gente a cobiçar. Contra, sabe quem? O espírito que está dentro de nós. É uma briga. Já viu briga? Já viu briga? É carne e espírito. Dentro da gente tem dois que estão brigando toda hora. E o espírito contra a carne. O espírito também briga com a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então vamos lá. Eu vou querer o que eu estou alimentando mais. Vai vencer nessa guerra quem eu alimentar mais. Se eu tiro durante o meu dia inteiro televisão, eu não estou me alimentando do espírito. E quando vier qualquer coisa, eu estou desligadinha da segunda telefonema. Que alguém falou mal criadamente comigo, eu já pego ali mesmo. Porque eu não andei em espírito, eu estou andando na carne. Então, quando vier a situação que eu não sei por onde vai vir, pode vir dentro da igreja, pode vir ali na cantina, pode vir atravessando a rua, pode vir no caminho, pode vir de repente o irmão que eu passei, não vi, não dei a paz do Senhor, e ele ficar com raiva de mim, pode vir de várias situações no trabalho, na escola, com meu marido, com meu filho, com a minha tia, com a minha mãe. E não adianta culpar o outro, é porque eu não andei em espírito. Se eu estivesse andando em espírito, eu estaria sensível à voz do Espírito Santo falando: isso aí que você fez não foi legal. E por mais que o meu ego venha ficar para baixo, ele vai fazer, vai lá e pede perdão, vai me dar logo o sinal. Mas quando eu estou desligada, eu vou culpar que foi ela, foi ele que falou erradamente comigo. Se quiser, venha e peça perdão. Enquanto eu não pedir perdão, não vai deitar na cama comigo. Se quiser, vai pro sofá e o capeta deitado do teu lado, dando vazão. Não é mais brecha, agora é vazão. Vazão. Aí não adianta, irmãos. Essas pequenas coisas que vão fazendo toda a diferença. A palavra de Deus diz: não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Irai-vos, desde que você não peque. Fica com raiva até, mas a tua raiva não pode te levar para o pecado. O Espírito vai te dar uma marcha ré. Chega, senão você vai xingar um palavrão. Chega, senão tua palavra próxima vai ser uma palavra de ofensa. E essa situação que estava quase já por um triz arrebenta. Para por aí. Quando você está ligado com o Espírito Santo, ele fala isso com você, você entende. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne, vamos lá para as obras da carne, são manifestas. Quem está no Espírito, quem está na palavra, saindo daqui, tu já vai começar a observar, não é para ajudar não, tu vai começar a observar você mesmo.
ver o que são obras da carne. Vê se a gente está encaixado aqui. Primeiro lugar, prostituição. Ah, Patrícia, eu não sou prostituta porque eu não estou fora. Não. Prostituição é forma de falar. Fica muitas das vezes com muito mel na boca, onde não tem que estar botando mel, para botar um girozinho. Muito melzinho é prostituição. Porque se está fazendo outro pecado, ficar pela imaginação, é prostituição. Forma de conduta, forma de se vestir, isso tudo é prostituição. Impureza, lascívia. Lascívia é desejo sexual desenfreado. Desejo sexual desenfreado. Fala na palavra de Deus que o homem não deve se negar à mulher, nem a mulher se negar ao homem. Mas a palavra diz também que o homem deve amar a sua esposa. E a sua esposa tem que ser submissa. E aí eu vejo que tem que ter um acordo. Porque se está com desejo desenfreado, não é desejo porque o desejo é normal e tem que ter. Agora, desejo desenfreado, aonde o teu cônjuge vai gritar contigo, amargurado, triste, toma para que esse momento acabe e vigia na terra. Porque é lascívia. Aqui não está falando só para quem não é da igreja, só para quem não é casado. Está chamando de lascívia. Desejo desenfreado sexual. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações. Emulação é competição. Fazer as coisas por competição. Eu tenho que ser melhor do que ele, eu tenho que ser melhor do que ela. Isso é emulação, isso é da carne. Coloca isso no controle de Deus. Você pode até querer ser melhor, fazer uma coisa direita, fazer com excelência para Deus, mas se você começar a querer fazer as coisas por competição, para ser melhor do que o outro, abafa esse negócio, coloca no joelho e fala: Senhor, eu estou sendo uma competidora do mal e eu não quero, eu quero ser liberta em nome de Jesus. Iras, pelejas, dissensões. Sabe o que as dissensões são? Levantes, grupos. Eu sou do partido A e fecho com A, mas ninguém fecha com B. Eu sou do B e não fecho com A. Isso são levantes, e o diabo usa levante muitas das vezes dentro da igreja para ficar fechando um grupinho contra A e contra B. E isso o Senhor diz na sua palavra, que o reino dividido não subsistirá. Isso também fala sobre a casa dividida. Em casa, como é que eu estou? Eu estou querendo sempre ter a razão? Eu estou querendo sempre vencer? Uma certa vez Deus falou comigo sobre a casa dividida. Eu achei que eu estava com a razão. Falei: Senhor, a atitude que eu tomar, eu estou certa. Fui para a palavra. A casa dividida. Patrícia, se você continuar com essa palhaçada, essa besteira de nariz em pé, que sempre tem a razão, tu vai chegar onde você está querendo. O caminho que está procurando é divisão, vai ficar dividida a tua casa. Eu não quero minha casa dividida. Então se volta para a minha palavra. Senão a casa não vai ficar de pé. Às vezes a gente tem que dar marcha ré. Se está querendo só ter razão, cuidado. Sabe quem está sendo teu Deus? Sabe quem está te dominando? Não é Deus não. São tuas razões, são tuas explicações. Você não está dando domínio próprio para falar sentimentinho de Patrícia. Aquieta aí, porque quem me domina é o Espírito Santo de Deus. Se a gente não tomar cuidado, a gente dá voz, irmãos. A gente dá voz e vai fazendo tudo que a gente acha que deu na cabeça. Mas, irmãos,
Se a gente meditar na palavra verdadeiramente, a gente não vai errar, porque a palavra é verdadeira em minha mente. Ela leva a gente para o final feliz. E aqui diz, invejas, homicídio, entra até o homicídio na situação. Homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais nos declaram, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas. Leia comigo, final, o que acontece aí? Quem deixa isso florescer não vai para o céu. Já sentiu ira? Quando fácil de sentir raiva, basta a gente dar o sinal. O Bela Vista Beira-Mar demorou 1 hora e ele passa direto. A gente já vai ficar com raiva. Mas começa a pedir graça. Porque o Senhor fala, se ele voltar numa hora dessa, tem um coleguinha ali do teu lado doido para ouvir, Jesus te ama, está de olho em você, porque ele já viu você entrando aqui na DJ, não sabe que tu é crente, está cheio de sede da presença de Deus, e vê você reclamar do beira-mar com ira. Sabe que Jesus pode voltar numa hora dessa? E por causa da ira, eu não vou ser participante do reino de Deus. Tudo isso aqui que foi falado, a palavra está falando, olha, quem deixa isso aflorar, não vai ser participante do reino comigo. E às vezes a gente pensa tanta coisa, né? E o Senhor abre os detalhes e fala, isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. É um tratamento de dentro para fora. Para que vejam Cristo em nós. Não é fácil, gente. Aqui está sendo a cruz. Está dando para entender? Isso aqui é cruz. E se você e eu quisermos largar isso aqui, porque é doído demais, não entra no céu. É cruz. Faz parte do teu ministério. Faz parte do ministério familiar da tua casa. Se abrir mão disso aqui, você está fora. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, pode ser o autocontrole e domínio próprio. Eu achei interessante que começa com caridade, que a gente pode trocar pela palavra amor. São 2 colunas. O amor começa e termina com o domínio próprio. Sabe o que dá para imaginar? Começar com a palavra amor. Tem tanta pessoa que chama seu marido de amor, sua esposa de amor, bem. Eu achava interessante que a minha tia, quando o esposo dela estava vivo, eles brigaram, caiu um pau. Mas eles se chamavam de amor e bem. Eu achava aquilo muito engraçado. Amor, você não viu isso? Foi você, foi culpa sua, meu bem! Aí eu falei, meu bem, mas o amor, tipo assim, os amores estão atacando um ao outro aqui. Mas é a forma que pega de falar e fica. Mas será que a forma que eu estou pronunciando, chamando meu cônjuge de amor, de meu bem, eu estou vivendo isso? Ou foi só uma forma que eu escolhi de tratar o meu marido? De chamar ele de amor? Vamos para 1 Coríntios 13 e vamos detalhar o que quando eu chamo o pastor Sérgio de Manioto de amor. O que é que eu estou chamando ele? Vamos lá. 1 Coríntios 13. Vamos começar no 13, no versículo 1 mesmo, tá? Olha só. Olha, eu vou começar a falar sobre se eu chamasse ele de amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens
e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Exemplo, temos de repente alguns vizinhos aqui dessa redondeza que ainda não aceitaram Jesus. O que eles mais vão escutar aqui é barulho, correto? Até que a palavra entre, até que o louvor entre, esse louvor está falando no meu coração, eu quero aceitar Jesus. Até que essa alegria aconteça, está entrando um barulho na casa deles, correto? Está entrando um barulho. E muitas das vezes esse barulho vai ser incômodo para quem não tem Jesus, correto? Porque muitas das vezes a gente tem uma pessoa assim do lado que está fazendo barulho, para a gente é incômodo. Para quem ainda não conhece o Evangelho, aquilo ali também vai ser um incômodo. Aí tem pessoas às vezes que lança, pega o volume, aumenta e bate. Mas sabia que de repente eu vou mostrar uma nova forma de evangelizar? Eu vou diminuir o volume e vou mostrar mais atitude de amor. Porque a palavra está falando aqui que ainda que eu falasse língua dos homens e língua dos anjos, isso quer dizer línguas espirituais, língua do céu. Se não tiver amor, se eu não estiver ligando, se eu estou incomodando o outro, vai ser comum fazer barulho chato. Eu não estou evangelizando. Sabe por quê? Porque eu estou querendo fazer barulho, mas eu não estou querendo amar. Vamos continuar aqui. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, olha, aquela irmã ali orou e o monte foi para o outro lado. Ainda que fizesse isso e ele não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando chegarem para você e falarem assim, poxa, aquela igreja do Jota é tão bonita, que eu já escutei. Não poderia ter pego um dinheiro lá, em vez de ter colocado aquele negócio dourado lá fora e colocado aqueles pisos bonitões ali? Tanta gente, olha o Judas falando. Não poderia ter pego aquele valor? Tem gente que vai além, tem gente que pega o valor e acha-se com o direito de não entregar o que é do Senhor e usa a metade pensando que está abençoando alguém, e para não ficar feio na situação, entrega a outra metade aqui. Muito cuidado, porque o Espírito Santo está de olho. O que é do Senhor tem que ser devolvido na casa dele. Se alguém chegar para você e falar, isso é falta de amor, está embelezando lá o templo e pessoas pobres morrendo de fome. A Bíblia está falando que isso não quer dizer que é amor, não, tá? Isso aí pode ser uma exibição. Você está querendo se passar por a boa samaritana, pegando o valor que não te compete a pegar e entregando em outras situações. A Bíblia está falando que ainda que eu pegue todo o meu dinheiro, que não é essas coisas, e dê para o pobre, se eu não tiver amor, não é nada, não é amor. Quando alguém quiser te empurrar lá com essas histórias, porque a gente sabe que tem, leia 1 Coríntios 13 e fala, ainda que eu pegue dinheiro e dê aos pobres, se não tiver amor, não, nada serei. E ainda fala, se eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso eu me aproveitaria. Fulano amava ela mesmo, se suicidou, falou que não aguentava de tanto amor
domínio próprio que faltou, pode ser tudo, menos amor. Ciúme, assim fora de equilíbrio, isso pode se tornar doença. Coloca também no joelho: Senhor, eu estou com ciúme desenfreado. Eu sei que esse ciúme pode causar muitos danos, homicídios que são obras da carne. Retira isso de mim, Senhor. Eu quero a minha família abençoada. Eu não quero ser uma mulher perturbadora. Pode até ter ciúme, mas dentro do equilíbrio. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Irmão, se a gente parasse só aqui, já resumiu. Se eu não estou buscando, eu estou vivendo para não buscar os meus interesses, eu estou em prol de viver pelo interesse do outro, isso é amor. Aqui vai acabar muita briga, aqui vai acabar com muito divórcio. Sabe por que está acontecendo muito divórcio? Porque está todo mundo querendo procurar os seus próprios interesses. Há uma passagem na palavra de Deus que Paulo diz que quem casa busca para si uma palavra chamada tribulação. Eu acho que tinha que ser pregada essa palavra várias e várias vezes, principalmente para quem quer ser noivo. Aquela festa de noivado que está tudo rosa, branco e azul, maravilhoso. Chegar, abrir essa mensagem e destrinchar, olha, e deixar gravado lá no DVD, botar no YouTube. Quem casa está adquirindo para si tribulação. Eu vou mostrar que eu amo meu amor, porque eu vou passar tribulação junto com ele. Que na hora que chegar a tribulação, eu posso até estar um dia esquentada, vou continuar chamando ele de amor, mas eu vou viver antes de chamar, porque fere demais eu te chamar de amor, que você é meu bem, na hora da atitude, eu não ser sofredora, eu não suportar tudo com você, eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo como fariseu, eu só falo, mas as minhas atitudes estão contrárias. Sabe por quê? A carne, ela quer me dominar. Sabe por quê? Porque eu alimentei ela bastante. Ela está forte demais. Ela está fortalecida e agora ela manifesta as suas obras. Se você hoje quer que o Espírito Santo te domine por completo, se coloque de pé. Eu vou estar louvando. Fala com Jesus aí. Qual é a parte da carne que está mais pegando aí no teu pé? A necessidade que o Espírito Santo precisa agir ali e controlar você. Não é outro não, é você mesmo. Sou eu. Aonde eu preciso melhorar para que essa situação ande conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Fale com Deus aí. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir, quero ser mais fiel.